Bom, o ano passado, né, eu ganhei esses 3, 6, 7, 8... Esqueci o nome disso aqui agora. Eu ganhei isso daqui, né? De mirar o lado leste, sul, norte, eu ganhei isso daqui. E eu ia jogar todos eles fora, né? Porque eu falei, tá, me deram isso daqui, o que que eu vou fazer isso aqui? Eu não uso isso aqui pra nada, né? Só que eu tenho mania de guardar tudo, né? E eu falei, vou guardar aí, né? Eu não sei o que eu vou fazer com eles, ou dou pro meu padrasto, mas meu padrasto viu, também não se interessou por eles. E aí eu pensei em vender quem vai dar algo por isso daqui, né? Pensei, né? Mas isso se vende, né? Porque se compraram, né? E me deram. Enfim. E aí, essa semana eu comecei a pensar muito, né? Sobre... E aí, como essa semana, né? Eu comecei a pensar muito, né? Sobre os ventos, né? Na minha cabeça vinha os ventos da terra, sabe? Na minha cabeça vinham os ventos da terra. E como é algo que, como eu já falei, que eu escuto e me incomoda, né? Pelo som, porque as pessoas escutam o barulho do vento. Eu não escuto o barulho do vento, eu escuto sons e vozes através do vento. Então, eu comecei a pensar sobre isso, né? Sobre as vozes do vento. E percebi alguns padrões que eu não sei identificar ainda direito. Não tenho certeza em alguns padrões que eu tenho percebido. Mas aí, nesses padrões, me veio isso na cabeça, né? Os ventos da terra, né? Os ventos da terra, né? E aí, pesquisando, né? Na internet fala sobre os quatro ventos da terra, né? Que existem 4 ventos. Na minha cabeça batia 7, mas ainda tô pesquisando, tentando entender sobre isso, porque 7, né? Talvez estejam relacionados com os nossos chakras, né? Eu tô tentando entender sobre isso ainda, mas na internet tá os 4 ventos, né? Que está relacionado norte, sul, leste, oeste, que eu tava pesquisando sobre isso ontem, mas na quinta-feira eu tava indo para trabalhar e tinha um vento muito forte, e como eu ando de moto, foi bem difícil, porque eu tinha que ter muito controle na moto, porque senão o vento me derrubava. Então, por várias vezes, né, eu tive que frear. E em um desses momentos em que eu estava na moto, né, e andando bem devagarzinho por causa do vento, eu comecei a lembrar, eu lembrei, né, disso daqui, porque na hora que eu tava na moto, eu pensei assim, nossa, meu Deus, o vento tá tão forte, meu Deus, eu pedia muita ajuda, porque tava muito difícil. E eu falava, nossa, meu Deus, tá muito forte, meu Deus, me ajuda, por favor, me ajuda. E aí eu ficava assim, ai, se eu tivesse aquele negócio de medir para ver da onde que tá vindo o vento, de que direção que ele tá vindo, para me entender esse vento. E aí eu lembrei que eu tinha ganhado essas bússolas, né? Eu lembrei que eu tinha essas bússolas em casa. E eu falei, ai, se eu tivesse com aquela bússola aqui agora, eu podia ver da onde que vem esse vento. E o que eu podia ver, né? Da onde que tava vindo aquele vento. E o que aquele vento queria trazer, ou o que ele estava fazendo através daquele movimento, né? Porque era muito forte, movimentou a cidade inteira, né? Não durou 3 dias, mas quase, né? Muito forte, de levantar muitas coisas, enfim, né? Eu até gravei um áudio na madrugada, né? Porque o vento estava muito intenso. E aí eu lembrei dessa bússola, né? E aí, né, eu comecei a pesquisar, né, ontem, né, sobre a bússola, né? E aí, né, eu comecei nessa pesquisa, né, eu vi que tem a rosa dos ventos, né? E essa rosa dos ventos, bom, né, falando sobre a rosa dos ventos,
Essa rosa dos ventos, né? Eu vi que ela é uma mandala, né? Ela é uma mandala. E aí eu comecei a questionar, né? Esse desenho, né? Essa mandala, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre, né? Comecei na minha cabeça a ver que ela tinha muito mais significado de coisas, né? Que talvez eu não entendia. E aí eu comecei a fazer algumas comparações, né? Eu desenhei aqui, né? Mais ou menos, né? Aqui, né? A brújula, né? Mais ou menos, né? E aí, né? Eu desenhei aqui a primeira flor, né? A primeira flor, né? Que é dos pontos cardeais. E aí depois aqui os pontos colaterais, né? Que isso daqui me lembra muito ao corpo humano, aquele desenho, né? Do homem em pé, com os braços erguidos e as pernas abertas, do venturino, não me lembro como é que se diz a palavra, né? O corpo humano venturino, não sei, não me lembro como se diz a palavra. E aqui os pontos cardeais, né? Eu lembrei, né, do coração, né? O coração como eu lembrei na época da escola, quando a gente estudava, né, que o nosso coração, ele tinha uma parte que era azul, tinha uma parte que era vermelha, sangue azul, sangue vermelho, né? E aí eu pesquisei, né? E aí, né, também vi que o coração, ele é dividido em 4 partes, né? Tem a parte de cima, a parte de baixo, né? A parte azul, a parte, né, vermelha, do sangue vermelho, né? E que é muito comparado, né, com essas direções, né, daqui, né, com essas direções daqui, né, dos braços estendidos e das pernas estendidas, né, aqui. E também o coração, ele é comparado com a bússola, né, o coração, ele é comparado com a bússola, né, onde ele pode se inclinar mais para o lado, né, racional, emocional, assim como o nosso cérebro também, ele é em 2 partes, né? A razão e a emoção, né? Razão é o lado mais masculino, né? O prático, emoção é o feminino, né? O mais criativo. E aí, eu fiz isso daqui agora também, não tá muito bem desenhado, ainda tem mais coisas que tá na minha cabeça, mas eu não tô conseguindo colocar ainda, porque eu não tô conseguindo entender muito bem direito, né? Por que que eu tô colocando, fiz isso daqui? Porque é mais ou menos o que eu tô vivendo no meu corpo, né? O meu sistema nervoso, ele é muito alterado, então afeta muitas das minhas emoções, né? E aí, né, eu comparei aqui, né, essa flor, não é, da bússola, né, da búrula, né, não sei como se diz agora, com o nosso cérebro, né, com as partes dos nossos cérebros, né, uma vez, faz muito tempo eu estudei que o nosso corpo, ele é um pêndulo, né, num curso que eu fiz de barra de Access, né, ali eu aprendi que o nosso corpo, né, ele é um pêndulo, né, e algumas vezes eu cheguei a usar o meu corpo como pêndulo também nessa técnica que eu aprendi. Então, né, o que que eu sinto aqui, né, eu desenhei aqui os nossos chakras, eu botei aqui embaixo, né, o chakra da terra que fica abaixo dos nossos pés, né, aqui, né, capta energia, sobe energia, e eu botei, né, eu botei aqui nessa parte da brújula, né, das direções, né, que aponta a brújula, né, no nosso cérebro. Por que eu comparei ele com o sistema nervoso, né? Porque o sistema nervoso, ele vai para todas as direções, né? Ele capa todas as direções, né? Mas quem realmente marca para onde tem que ir é aqui, né? Eu não sei como que se chama esse negocinho aqui, né? Que eu chamei de pêndulo, né? Então, como que eu coloquei isso daqui, né? Aqui temos os nossos chakras, né?
os nossos chakras são receptores, né, captadores, né, de energias, onde essas emoções, né, e sentidos e tudo mais, né, agem nessas áreas, né, do nosso corpo, cardíaco, coração, plexo solar, pois nessa parte do abdômen, aqui. Então, todas essas captações, né, que fazem o nosso corpo, né, através dos nossos chakras, né, começando desde os pés, né, que capta tudo, sendo ela positiva ou negativa, né, passa pelo nosso sistema nervoso. Eu não sei se isso é real, tá? É coisa da minha, eu vou falando que eu captei na minha cabeça. Capta, né, passa pelo nosso sistema nervoso central, é mais ou menos como eu sinto no meu corpo, né? Vai por o nosso cérebro, né? O nosso cérebro capta todos esses sentidos, né? Capta, né? E aí, né, o coração, o nosso pêndulo é o que sente, né? De forma intensa, não intensa, né? E aí é aqui onde nós inclinamos, para que lado inclinamos, né? As nossas emoções, né? Aí, né, dependendo do equilíbrio em que tiver esse corpo, esse sistema, né, pro lado que mais vai inclinar o corpo, né, pra emoção que mais vai inclinar, digamos que é um pêndulo, esse coração, ele tá, né, oscilando, né, em todos esses sentires, né, ele pode se inclinar mais para um do que para outro, ou para todos, dependendo do desequilíbrio que tiver, ou do equilíbrio que tiver alinhado, né? E eu botei aqui o nosso corpo, ele é um pêndulo. Se fizermos perguntas, ele nos dá respostas, ele sabe tudo, né? E aí eu comparei também, né? Botei aqui como se fosse chakras. Acredito que não está em ordem isso aqui, porque isso aqui ficou meio confuso na minha cabeça, mas eu coloquei igualmente. E aí eu comparei com as esferas mentais. Aqui são os chakras nos nossos cérebros, né? Como se fossem as esferas mentais, mais ou menos. E o chakra da terra que não sai aqui, eu botei ele como se fosse o sistema nervoso, né? Aqui, botei como se fosse o sistema nervoso, né? Tanto é que eu botei ele ao redor, né? Como se fosse nossa carne física, né? A terra representando a terra, né? E aqui o nosso cérebro, que é como se faz a sustentação do pêndulo, assim, né? Como se a gente estivesse segurando, né? E o coração é para onde se inclina, né? E aí eu coloquei isso daqui, né? Como se fosse, né, um pêndulo assim. E é isso que veio na minha cabeça, de momento. Tem mais coisas, mas eu ainda não consigo, não entendo muito bem na minha cabeça.